Tenho orado durante esta semana, pedido a Deus discernimento sobre algumas questões, e Deus tem me dado a oportunidade também de poder conversar com alguns irmãos, motivo pelo qual hoje eu quero continuar um pouco falando daquilo que falei ontem com a igreja. Ontem nós terminamos a mensagem falando sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Deus olhando para o seu povo, especificamente falando com Josué e dizendo que ele estaria presente, por onde quer que ele fosse. Mas nós vimos algumas recomendações. Nós vimos ontem Deus recomendando Josué, e essa recomendação se estende a nós, olharmos para a história e meditarmos na providência de Deus na história. Isso antes do povo conquistar a terra prometida. Deus também orientou Josué a considerar a palavra. E por último, ele encerrou aquele momento dizendo: olha, eu estou convosco, eu estarei com você, por onde quer que você andar. Eu quero falar um pouco mais a respeito dessa questão, e é importante, irmãos, que nós entendamos aqui, que este Deus que se revela como Deus ajudador, como Deus que nos guarda, como Deus que nos conduz, como um Deus de graça, não é em nada diferente do Deus que nós vemos exposto ali em Êxodo capítulo 20. O Deus que estabelece suas ordenanças, o Deus que exige que eu e você tenhamos a Ele como nosso único Deus, que eu e você adoremos a Ele de maneira bíblica, de maneira verdadeira, que eu e você não utilizemos o nome dEle em vão, que eu e você santifiquemos o dia dEle. Esse Deus é o mesmo Deus descrito aqui. Vale lembrar que o maior incentivo que nós temos para obedecer aos mandamentos do Senhor é exatamente a ação de Deus de nos libertar do Egito. Esse é um dos maiores argumentos que nós temos, e é tanto que este argumento encontra-se no prefácio. Eu quero falar um pouco mais a respeito desse Deus pactual que nos guarda nessa jornada. Eu peço que você abra a palavra do Senhor lá no livro dos Salmos, Salmo 121. Salmo 121, diz assim a palavra de Deus: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, nós suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que compreendamos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que a tua santa palavra seja pregada com fidelidade. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e que o teu povo, povo amado do Senhor, que aqui está, que o teu povo seja edificado, que o teu povo saia daqui tremendamente alegre, ao mesmo tempo assombrado diante da tua santidade. Que o teu povo saia daqui consolado pela esperança que há em Cristo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos a respeito das lições que nós podemos extrair deste salmo, é importante nós situarmos os irmãos que este salmo, Salmo 121, ele fica entre os salmos intitulados como cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, ou cânticos de subida. Estes salmos, eles vão especificamente do Salmo 120
ao Salmo 134, e eles recebem esse nome devido à peregrinação do povo de Deus a Jerusalém para adorar ao Senhor. Jerusalém ficava no alto, então o povo subia para adorar a Deus ali pelo menos uma vez por ano. Obviamente, não que nos outros dias do ano e não que nos outros dias designados por Deus, obviamente o dia do Senhor, o povo deixava de observar, não. Mas eles tinham esse ritual de pelo menos uma vez por ano irem a Jerusalém para adorar o Senhor. E durante esta peregrinação, no percurso eles recitavam estes salmos, estes cânticos de romagem, mais uma vez, daqueles que vão, daqui especificamente do 120 ao 134. Nós não sabemos especificamente quem compôs este salmo. Nós temos a total consciência e tranquilidade ao falarmos deste salmo, que ele foi escrito exatamente para fortalecer a confiança do povo de Deus, que guarda os seus eleitos na jornada. Se você olhar atenciosamente para este salmo, você vai perceber que no verso 3, nós temos aqui a palavra guarda. Mais uma vez eu vou ler. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós percebemos aqui pelo menos 5 vezes o salmista enfatizando esta ação de Deus em guardar o seu povo. Essa era a ideia do autor ao escrever este salmo, fortalecer a confiança deles, que eles não perdessem de vista exatamente esta questão. Olha, este Deus, o Deus pactual, o Deus que estabeleceu os seus mandamentos lá no monte, é este mesmo Deus que guarda vocês, é este mesmo Deus que preserva a vida de vocês. Então há um grande interesse do autor deste salmo, de que os seus leitores, especificamente aqueles que iam cantando este salmo a Jerusalém, que eles não perdessem de vista isso. Deus, de fato, é o guarda de Israel. Diante disso, eu convido você a meditar comigo sobre o tema confie no Deus que te guarda. Confie no Deus que te guarda. Em primeiro lugar, nós observamos aí no versículo 1 e versículo 2, que o nosso socorro vem somente do Senhor. O nosso socorro vem somente do Senhor. Olhe mais uma vez o Salmo, o versículo 1 e o versículo 2. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há como sabermos aqui precisamente o que o autor estava pensando ao olhar para os montes. E por que eu falo isso? Porque se formos pegar a tradução literal deste versículo, nós teremos: elevarei os meus olhos para os montes, dos quais me virá o socorro. E aí os tradutores, olhando isso ao longo da história, eles pensaram, não, o sentido não é esse. É claro que a mentalidade de um hebreu é bem diferente da nossa. Daí eles colocarem essa interrogação aqui, que não ferem em nada o sentido deste texto. Daí o que nós temos aqui nas nossas mãos é: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A ideia é exatamente apontar para a suficiência que só vem de Deus. Eleva os meus olhos para Jerusalém. Jerusalém era uma região cercada por outros montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem somente do Senhor. Não são os montes que trazem ajuda, mas o Senhor. O princípio é exatamente este: a suficiência que nós encontramos de auxílio somente no Senhor. A nossa fonte de ajuda é o Senhor. A nossa fonte para solucionar os problemas é o Senhor. Os montes aqui, contextualizando a nossa situação, pode ser entendido como as coisas excelentes deste mundo. Coisas, como eu falei, coisas excelentes, coisas que não são erradas em si mesmo, mas que muitas vezes somos levados, tentados a pensar que são a fonte da nossa segurança, a fonte da resolução dos nossos problemas. De repente, algumas pessoas colocam a sua expectativa na sua inteligência, no seu estudo, nos seus diplomas. O socorro vem somente do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para aquilo que o mundo de repente tem a me oferecer.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem somente do Senhor. João Calvino, comentando este texto, ele sugere em seu comentário que em muitos momentos nós somos assaltados pela ansiedade mediante os problemas e tendemos a buscar alívio e solução em fontes tortuosas. Em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, na jornada que o Senhor nos designou, muitas vezes passamos por problemas, passamos por dificuldades e tendemos a buscar alívio em qualquer coisa. E nos esquecemos que Deus é aquele que soluciona os nossos problemas. Deus é aquele que traz socorro. Deus é aquele que traz alívio. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este mesmo Deus, que é o Criador de todas as coisas, resolveu pela sua imensa graça e misericórdia cuidar de pessoas ingratas, como eu e vocês. Esse Deus que rege de maneira perfeita a sua criação, preserva a sua criação, esse mesmo Deus, Ele se importa conosco. E eu sei que muitas vezes quando nós ouvimos esta frase, Deus se importa com você, parece que vem algo no sentido de autoajuda, ou uma coisa mais assim, psicologizada. Não, querido. O Deus pactual é o Deus que simplesmente resolveu cuidar de nós. O Deus pactual, o Deus santo, o Deus soberano, de fato é o Deus que se importa com os seus eleitos. Quando nós olhamos Isaías, um texto que eu mencionei ontem, a palavra de Deus nos diz que Ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com um contrito e abatido de espírito. Não há nada de errado em dizermos que, de fato, Deus se importa conosco, e se importou tanto conosco ao ponto de mandar o seu Filho para morrer na cruz por nós. De repente, Deus, em sua infinita sabedoria, porque se nós sabemos alguma coisa hoje, é porque Ele nos revelou. Mas de repente Deus, de maneira soberana, Ele resolvesse nos perdoar e não dar satisfação para nós. Certamente você iria para o céu, mas Ele resolveu dar o Filho dEle. Ele resolveu fazer este ato de amor. Não há nada de errado em dizermos que de fato Deus se importa conosco. É exatamente isso que nós percebemos aqui no Salmo. Não foi à toa que o Senhor Deus inspirou este autor para que aqueles leitores fossem relembrados exatamente disso. Olha, Ele é quem te guarda. Ele é aquele que está com você em todos os momentos. O Senhor se agrada de ser visto como, de fato, o nosso Deus suficiente, o nosso socorro. O Salmo 46, o versículo 1, texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Uma tradução literal para este versículo seria socorro encontrado em abundância em meio às tribulações. Deus não está fora dos nossos problemas. E muitas vezes nós tendemos a achar isso. Quando passamos por momentos de dificuldade, achamos que Deus está alheio, achamos que Deus está absolutamente distante de nós. Mas Deus, Ele se faz perceber em meio ao caos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele é suficiente. É somente nele que nós devemos colocar a nossa esperança. É somente dele que virá o nosso socorro. Pensando ainda sobre os acontecimentos do ano passado, especificamente na política, muitos, de repente, se sentiram esperançados devido ao discurso do atual presidente e pensaram: agora as coisas vão mudar. Agora a situação, de fato, mudou. Nós não podemos nos esquecer. A esperança do povo de Deus não está na reforma política. A esperança do povo de Deus está no Senhor. E essa esperança em Deus, a esperança do povo no Senhor, o fato de sabermos que Ele é o nosso socorro, isso não se abala, nem mesmo em meio às perseguições que nós podemos passar. A pergunta que eu faço para você é: onde está a sua confiança? Em quem você confia? No seu filho que arranjou um emprego? Ou que tem se esmerado nos estudos e pode dar uma condição melhor? Você tem colocado as suas expectativas nele? Será que ele é a solução dos seus problemas? Será que na amizade que você tem com o seu patrão e que isso pode proporcionar algumas coisas no seu ambiente de trabalho?
Não olhe para os montes, olhe para o Senhor. É dele que virá o seu socorro. Será que a sua esperança está, de repente, na especialização que você fez e acredita que é isso que vai segurar o seu emprego? Entenda, eu não estou dizendo que estas coisas são ruins, mas a minha expectativa última não está nestas coisas. A minha expectativa está no Senhor. É Ele quem conduz a minha vida. É Ele quem me faz andar altaneiramente. É Ele quem humilha. É Ele quem exalta. É Ele quem dá oportunidades. É Ele quem tira oportunidades. É Ele quem nos coloca. É Ele quem nos tira. É Ele quem nos dá o emprego. É Ele que tira o nosso emprego. É Deus. Neste ano de 2017, meu querido, logo no início, saiba, não são as coisas que você tem, não são as coisas que você pensa simplesmente que trarão solução para você. É o Senhor. É o Senhor. E muitas vezes nós estamos confundindo o Senhor com os montes, achando que dos montes virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Creia no Deus, confie no Deus que te guarda. Eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos deste salmo, Ele nos guardará na jornada. Ele nos guardará na jornada. Olha o versículo 3 e versículo 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A subida para Jerusalém não era uma viagem simples, não era uma caminhada simples, uma jornada tranquila. Era uma região íngreme, era uma região difícil. Aquelas pessoas, elas se colocavam à disposição, sim, para ir a Jerusalém, adorar o Senhor, mas a caminhada não era fácil. Daí o salmista, exatamente olhando esta questão, como que contemplando o povo, subindo a Jerusalém, ele observa aquela situação e ele diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ou seja, Ele não permitirá que vocês escorreguem, porque era algo absolutamente normal naquele contexto. Deus é aquele que conduz a vida de vocês. Mas o perigo da ida a Jerusalém não estava simplesmente por conta da geografia. O perigo da ida a Jerusalém estava também por conta de, alguns historiadores vão dizer que salteadores muitas vezes, sabendo da peregrinação do povo a Jerusalém, eles se escondiam ali. Vale lembrar que essa viagem do povo, ela não era uma viagem que acontecia de dia e terminava à tarde. Era uma viagem que de repente durava até dias. Se você for perceber, olhe o que diz o versículo 6. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua, ou seja, essa viagem muitas vezes durava até a noite. E muitos salteadores se colocavam ali à espreita, esperando o povo passar para assaltarem aquelas pessoas. O sol se constituía num perigo, sol escaldante. À noite a temperatura caía drasticamente. Havia também o perigo de animais selvagens. O salmista escreve exatamente dizendo, olha, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O caminho era perigoso, era longo, mas o Senhor estaria atento durante a caminhada do seu povo. Deus não só é aquele que é apontado como um guarda. Deus é o guarda que não dorme. E não só não dorme, Deus nem cochila. O que significa dizer que Deus, Ele não só nos guarda, Deus nos guarda atentamente. Os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Será que nos lembramos disso muitas vezes? Será que o fato de sabermos que os olhos do Senhor estão sobre nós, será que isso traz consolação para a nossa alma em meio a dificuldades que muitas vezes passamos? O que é interessante é que hoje muitos advogam aquela ideia, hoje não, isso já faz um bom tempo, muitos advogam aquela ideia do anjo da guarda. O que é interessante aqui é percebermos que Deus, na sua sabedoria, Ele poderia designar alguns anjos e falar, olha, você vai ficar responsável por aquela quantidade de membros da igreja presbiteriana de Poá. Ou você vai ficar responsável por aquela quantidade de membros daquela outra igreja. Não.
Deus toma para si essa responsabilidade. Ele é o nosso guarda. Ele não transfere isso para ninguém. Ele simplesmente se compraz em ser o nosso guarda. Ele guarda você e Ele guarda a mim. O Senhor nos guardará em todo lugar. O Senhor nos guardará para que os nossos pés não vacilem. E o que significa isso? Trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa realidade, Ele nos guardará de cairmos totalmente nesta caminhada. Você e eu, em muitos momentos, pecamos e muitas vezes podemos até pecar de maneira grave. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17, ensina para nós que é possível que um crente fiel, ele caia em pecados graves. Que é possível que um crente fiel, ele não só caia em pecados graves, mas que ele, por um determinado tempo, esteja com o coração endurecido. Mas, obviamente, Deus trará de volta essas pessoas. E o que é interessante, eu quero citar aqui a seção 1 do capítulo 17 da Confissão, que diz: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Sabe o que é que isso significa? Você e eu, nós perseveramos porque Deus é aquele que nos guarda. Ele guarda os seus pés para que você não caia totalmente. Ele guarda os seus pés para que você não desanime totalmente. Porque se dependesse de nós, irmãos, na caminhada, nós cairíamos. Se dependesse de nós na caminhada, nós não só cairíamos, mas ficaríamos prostrados. Mas porque Deus é o nosso guarda, porque Deus é aquele que nos guarda de maneira atenta, nós continuaremos, ainda que os nossos joelhos, em certos momentos, se encontrem frágeis. Em certos momentos a nossa pisada não seja tão firme, Deus continuará a ser o nosso guarda. Não porque merecemos, mas porque temos uma relação pactual com Ele. Ele sim determinou que fosse desta forma. O Senhor é aquele que te guarda. O Salmo 32, versículo 8, nós percebemos aí, o texto diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus nos guardará por meio da sua providência. Deus nos guardará por meio da sua palavra. Deus nos guardará por meio da comunhão do seu povo. Deus nos guardará por meio da participação nos sacramentos. Deus nos guardará por meio de suas ações providenciais no cotidiano. Deus nos guardará. Deus não tira férias, Deus não está vinculado a datas comemorativas, Deus não é mutável conforme a agenda do nosso país. Deus, Ele simplesmente faz isso por nós, 24 horas. E é interessante nós olharmos hoje a nossa igreja e percebermos quantas pessoas faltaram aqui devido à agenda. Deus não tira férias, Deus não tira folga. Deus, Ele nos guarda 24 horas. Ele é o guarda de Israel. Essa é a segunda lição que nós aprendemos neste salmo. A terceira lição que nós podemos aprender deste salmo é que Ele nos guardará em toda e qualquer situação. Olha o versículo 5 e versículo 6. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Que maravilha, irmãos. Deus, Ele é comparado aqui, obviamente numa linguagem poética, o salmista diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Como é importante a gente meditar na palavra do Senhor e pensar quais as implicações disso. O Senhor é a minha sombra. É interessante, em todos os momentos de sua vida você buscou o Senhor na mesma intensidade e sinceridade? Será que houve momentos de incredulidade? Você foi firme sempre?
Você é fiel 24 horas? Você é um crente que Deus pode dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo? Eu sei que ele fez isso com Cristo, porque Cristo obedeceu perfeitamente. Você é alguém que merece fugir da presença de Deus. O Salmo 139, versículo 7 até o versículo 12, diz isso de maneira muito clara para nós. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para muitos, essa doutrina da onipresença de Deus, este aspecto da teologia, é algo que traz espanto, é algo que traz assombração, é algo que traz incômodo. Como de repente você se sente incomodado quando você está num local e alguém simplesmente resolve, durante toda aquela programação, ficar olhando para você. Tenho certeza que você não consegue nem comer direito, você não vive naquele momento de maneira direta. Haja visto os maridos aqui, quando as esposas querem ir embora, e você está conversando com alguém, aquele assunto importante, e no seu campo de visão você vê a esposa parada olhando para você, você não se concentra mais. Deus é aquele que olha para nós 24 horas. Nós somos o seu povo. Nós somos propriedade do Senhor. E não existe melhor situação para estarmos do que debaixo dos olhos amorosos do nosso Deus. Mas Ele não só está com os olhos fitos em nós, Ele está com os olhos fitos em toda a sua criação. Para uns, para que em alguns Ele irá ser um Deus providente, bondosamente. Outros Ele demonstrará simplesmente a sua ira. Que maravilha, irmãos, é sabermos que nós somos alvos do amor de Deus, da graça do Senhor. É por isso que muitas vezes o juízo vem sobre nós. É por isso que Deus não nos entrega a nós mesmos. Deus nos corrige, porque os seus olhos estão sobre nós e Ele há de nos trazer, pelo seu amor, pela sua graça. Que maravilha é sabermos disso. Ele é a nossa sombra. Mas o salmista continua e ele diz que de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua.
Nós sabemos, entendendo esse versículo no seu contexto, o contexto da ida do povo era um contexto de deserto. Num contexto de deserto, durante o dia, a temperatura era elevadíssima. E seria absolutamente natural pessoas morrerem de repente desidratadas, morrerem por conta do calor excessivo. Mas à noite, a temperatura caía drasticamente. E a ideia é exatamente esta que nós vemos aqui. De dia, mesmo debaixo do sol escaldante, o sol não irá molestar vocês. Vocês não sofrerão, vocês continuarão a caminhada. Nem de noite, a lua. Nem de noite, onde as temperaturas caem drasticamente. E é interessante que o texto que nós lemos na liturgia, durante a liturgia, Êxodo capítulo 13, traz isso de maneira muito clara para nós. Olha o que acontecia em Êxodo 13, no versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, quando a temperatura caía, numa coluna de quê? De fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perceba, as circunstâncias extremas existiam, mas Deus estava conduzindo o seu povo, apesar do frio e do calor. Deus é Senhor sobre as circunstâncias, e não há nada que seja empecilho para que o seu cuidado seja dispensado a nós. O prognóstico pode não ser o melhor, mas Deus continuará sendo o Senhor sobre todas as coisas. Não importa a adversidade, Deus é Senhor. O salmista não diz aqui que nós não teremos dificuldades, mas o salmista diz que nós caminharemos apesar delas. Pode ser que o ano de 2017 reserve surpresas para você. Mas saiba que no Senhor você continuará caminhando. Nada irá afetar. E eu não falo aqui como profeta do triunfalismo, como quem diz, olha, rejeite, não aceite, decrete. Não. A miséria pode vir sobre nós, mas nem isso será motivo para nos neutralizar, porque Deus é aquele que nos guarda, porque Ele é a nossa sombra à nossa direita. E nada irá nos impedir de continuarmos nesta jornada rumo aos céus. E por que eu falo isso? Porque o versículo 8, ele traz exatamente essa ideia para nós, né? Ele diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Nós estamos num contexto, obviamente, de jornada. A palavra de Deus nos compara a peregrinos. E é exatamente essa ideia que nós temos aqui. Mas antes disso, eu ainda quero trazer uma outra lição no verso 7. Ele te guardará de todo mal. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Ao olhar para esse texto, nós de repente somos tentados a pensar que, como alguns têm pensado e propagado por aí, que o crente verdadeiro, ele não passa por dificuldades. Não, mas aqui está dizendo que o Senhor nos guardará de todo mal. Mas olha o que o salmista diz. Ele continua, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará o quê? A tua alma. A ideia aqui do autor é que o Senhor irá guardar a nossa fé. Muitos foram mortos, muitos foram massacrados por conta da sua fé, muitos pagaram com o seu sangue, pagaram por confessar a Cristo com o seu próprio sangue, mas nenhum desses foi perdido, Deus preservou. E quando nós olhamos João capítulo 10, versículo 28 e 29, o Senhor Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós podemos passar por dificuldades, o câncer pode bater na nossa porta, o filho pode resolver sair de casa de maneira rebelde, não querer voltar, o cônjuge pode de repente olhar para você e dizer que não ama mais você, não quer mais saber de você, mas saiba, independente destas questões circunstanciais, Deus guardará a sua fé, Deus guardará a sua esperança, Deus guardará o seu amor nele.
Isto é o que significa guardar de todo mal. Deus guardará a tua alma. Que consolo, irmãos. E é exatamente isso que nós vemos nas Escrituras. Deus nos lembrando em muitos momentos que nós somos guardados em Cristo. Quando nós olhamos Judas, versículo 1, a palavra de Deus diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Mais uma vez, você só persevera na caminhada cristã porque Ele é quem te guarda. Você só persevera porque Ele é o seu guarda fiel. Isso deve trazer humildade para nós. Isso deve trazer gratidão aos nossos corações. Você vem aqui domingo após domingo, não porque aquela resposta que vai trazer alguns benefícios para você saiu. Você vem aqui domingo após domingo, porque Deus, por graça, na eternidade, escolheu você, para que você fosse preservado por Ele. É isso que deve motivar o seu coração. De repente, ontem, você esteve aqui e pensou: nossa, mas esse ano foi tão difícil. Eu estou tomando tantos remédios, eu estou passando tanta dificuldade na minha vida. O pastor fala que nós devemos ter motivos, buscar motivos para agradecer a Deus. Eu não consigo ter um coração grato. Saiba, ainda que temporalmente você não encontre, ainda que materialmente você não encontre motivos, você tem um motivo atemporal. Cristo morreu por você. Você agora pode ter certeza que Cristo, Ele voltará para buscá-lo. Não existe motivo maior de gratidão para nós do que este. O fato de sabermos, irmãos, que nada irá assaltar a nossa fé, porque nós temos um fiel intercessor diante do Pai, Cristo Jesus. É Ele quem intercede por nós. Daí, quando nós pensamos sobre isso, nós temos a convicção de que nós não somos melhores do que ninguém. Somos guardados pelo poder de Deus. E é exatamente isso que faz a diferença nas nossas vidas. Deus tem guardado você, e Deus guardará você de todo o mal. E por último, nós aprendemos que podemos abraçar estas promessas por causa da aliança. A aliança do Senhor é o motivo pelo qual Ele nos guarda. O versículo 8 traz exatamente essa ideia para nós. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O que traz a ideia aqui de imutabilidade, para sempre. Nada que você faça e algumas pessoas vão olhar e dizer: não, mas espera aí, o pastor então está incentivando a libertinagem? Não. O que eu estou dizendo é: todos os dias nós pecamos, todos os dias pensamos coisas que não são convenientes, todos os dias tendemos a viver para nós mesmos. E Deus, pela sua graça, Ele vem e santifica as nossas vidas. Deus, Ele decidiu que nos guardaria para sempre. Deus decidiu que Ele nos guardaria durante esta jornada. É claro que nós temos um contexto aqui espacial no contexto, no versículo que nós lemos. Obviamente essa ideia: eles saíram da sua terra, iam para Jerusalém, o Senhor vai guardar vocês na saída e vai guardar na entrada. Mas, irmãos, esta ideia de jornada, ela pode tranquilamente ser aplicada ao nosso contexto. Como diria Calvino, nós estamos exatamente nesse contexto de jornada. Fomos libertos do império das trevas e estamos caminhando para o reino do Filho do seu amor. Estamos caminhando para a terra prometida. E a palavra de Deus nos garante que durante esta jornada, faça frio, faça calor, coisas aconteçam, Deus continuará a nos guardar. Isso deve trazer tranquilidade para os nossos corações. E por que eu falei dessa questão de aliança? No versículo 4, a palavra de Deus diz que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A palavra de Deus diz para nós que nós somos o Israel de Deus. Nós fazemos parte da aliança. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o Israel do Senhor. Deus prometeu nos salvar pelo seu pacto. Deus prometeu nos guiar.
Deus prometeu nos santificar. Deus prometeu nos guardar até o fim. Pelo sangue da nova aliança, Deus se compromete a nos conduzir. A aliança é a base das promessas que temos neste salmo. O meu socorro vem daquele que morreu na cruz por mim. Minha esperança em 2017 não é as coisas que podem vir das pessoas, mas é o Senhor da aliança, que graciosamente resolveu cuidar de nós. Seja consolado e animado pelas promessas de Deus. Essas promessas aqui, irmãos, elas são para aqueles que fazem parte da aliança. Você tem uma aliança com Deus? Você faz parte do povo de Deus? Este salmo é para você. Mas você que está aqui nesta noite e não faz parte do povo de Deus, este salmo não é para você. Deus, para aqueles que não o conhecem, Deus não é amigo, Deus é inimigo. Deus odeia você, a menos que você busque refúgio nele. Deus é um Deus irado, e Deus há de acertar as contas com aqueles que se mantêm rebeldes contra ele, aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Mas saiba, eu tenho uma boa nova para você: Cristo. Se você confiar em Cristo, se você confiar naquilo que Cristo fez, se você se refugiar em Cristo, você será livrado da ira vindoura. É isso que 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 ensina para nós. Para você que faz parte do povo de Deus e muitas vezes se encontra desanimado na caminhada, Deus é o seu guarda. Deus é aquele que te guarda atenciosamente, perseverantemente, amorosamente, soberanamente. E eu quero encerrar este momento mencionando o versículo 24 de Judas, onde nós temos ali um cântico ao Senhor, uma doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Confie no Deus que te guarda, no Deus pactual, no Deus que escolheu você antes da fundação do mundo. Sim, irmãos, é diante disso, é diante destas verdades das quais somos lembrados, que nós encontramos ânimo para obedecer aos mandamentos do Senhor. Deus é aquele que cuida de nós. E a nossa resposta diante desse Deus que cuida de nós é uma resposta de amor. Mas amor nas Escrituras é traduzido como obediência. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós desconsideramos totalmente o Senhor. Mas um dia, se nada está acontecendo, se você está perseverando no seu pecado e as coisas simplesmente continuam da mesma forma, se Deus não se encontrou com você na tempestade como se encontrou com Jonas, e se você conseguiu chegar em Tarsis, meu amigo, fique preocupado, porque pode ser que você não seja do Senhor. Mas para aqueles que têm o barco despedaçado, para aqueles que se encontram na turbulência com o Senhor, louvado seja Deus por isso, porque Deus nos traz. Apesar de muitas vezes termos a atitude de Jonas, de fugir, Deus nos traz, pela sua graça. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas vozes a Ti, para agradecer ao Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção.
porque hoje sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos conduz. Só sabemos disso porque um dia o Senhor abriu os nossos corações, porque um dia o Senhor nos deu vida. Quando estávamos mortos, o Senhor simplesmente nos regenerou. E é por causa da tua ação soberana que nós hoje podemos dizer em alto e bom som que o Senhor é o nosso guarda. Ó Deus, nos faz meditar no teu amor a cada dia. Não nos deixe esquecer do teu cuidado paternal por nós. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos aqui de poder cultuar o teu nome. Te louvamos também porque é um dever. O Senhor requer isso de nós. Mas como é maravilhoso para nós obedecer a quem amamos. E quando a gente obedece, quando a gente cumpre as ordens de quem nós amamos, nós não vemos nisso um peso, mas um privilégio. Mesmo sabendo que é uma ordem do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor quer. E porque o Senhor tem trabalhado em nós. Estamos aqui porque isso agrada o nosso coração também. Que a nossa resposta diante do teu cuidado seja uma resposta de amor, de obediência, de santificação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Santifica a nossa igreja, santifica aqueles que estão aqui de outras igrejas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Quero nesse momento